Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Amém? Graça e paz seja multiplicado no teu coração. Amém? Bom estar aqui com os irmãos. Hoje é um dia para nós muito especial, porque temos aí a lembrança de que Jesus venceu e vive. Amém? Jesus vive. Ô glória! Eu quero compartilhar com os irmãos o Evangelho de Marcos. Propriamente no capítulo 14. E gostaria de lembrar os irmãos que há toda uma narrativa que segue esse texto. Eu gostaria de fazer algumas reflexões juntamente com os irmãos. Narrativa essa que se enquadra na minha, na tua, na nossa vida por completo. Hoje nós celebramos a Páscoa. Sabemos que muito se dedica, sabemos que o mundo muito se dedica a este dia. O comércio já começa a se preparar com bastante antecedência para essa data. Focado em vendas, focado em adoçar a vida das pessoas no comércio propriamente dito do chocolate, né? Mas muito pouco se fala sobre a razão principal dessa data. Gostaria eu que o mesmo tempo de dedicação que fosse dedicado ao comércio, também fosse dedicado ao anúncio dessa data, o significado dela. Capítulo 14 de Marcos. Começa a trazer para nós o anúncio da última celebração, da última ceia, que foi realizada entre os discípulos, entre Jesus e os seus discípulos. E nesta ceia, propriamente dito, foi trago algumas verdades que seguem para nós, se encaixam para nós. E é necessário que venhamos a refletir nisso e a examinar para ver em que ponto nós nos enquadramos nela. Jesus, ele celebra a ceia, a última ceia, traz alguns comentários que são gloriosos, verdadeiros e que são dignos de reflexão. E aí, após a ceia, ele faz um anúncio para Pedro. Pedro, olha, Satanás te pediu para te peneirar. Jesus avisa isso a Pedro, e os que com ele em volta estavam. Jesus então vai para o Getsemane, faz as suas últimas orações. Depois é preso, entregue na mão dos homens. Jesus vai e se apresenta perante o sinédrio. Jesus é verdadeiramente insultado. Jesus é espancado. Nesse percurso, Pedro nega ao Senhor 3 vezes. Jesus é posto ante Pilatos. Jesus é julgado. E a multidão que ora gritava, hosana nas alturas, bendito o rei que vem, agora grita, crucificai-o, crucificai-o. Jesus é crucificado, mas a morte não pode contê-lo.
Aleluia. Ao terceiro dia, Jesus retorna. Jesus ressuscita, assim como havia predito, assim como havia anunciado, pré-anunciado aos seus discípulos, que era necessário, que isso era necessário para se cumprir essa escritura. Glória a Deus. É uma narrativa que é preciso ser lembrado nesse dia, porque senão a Páscoa perde o seu efeito, perde o seu significado central, perde o efeito e a razão pela qual ela é destinada, a fim de que nós venhamos a tomar conhecimento e que o conhecimento disso traga para nós uma realidade, que nós temos a oportunidade de tomar decisões a partir de conhecer essas verdades. Eu quero trabalhar com você algumas coisas que Jesus disse ali na ceia, propriamente na ceia, com seus discípulos, que cabe a mim e a você julgarmos a nossa vida e a nossa trajetória, a fim de que aquele que conhece a Ele se examine, e a fim de que aquele que ainda não o conhece bem possa tomar posição. Capítulo 14 de Marcos, a partir do versículo 12. Aleluia. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o, segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito, e prepararam ali a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus assim: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair, há de trair-me. Primeiro eu quero lembrar que não há ação mais íntima que estabelece um relacionamento de intimidade tão profundo quanto aquele que você convida alguém para sentar à mesa com você e se alimentar consigo. Não há momento e significado de um relacionamento tão íntimo e profundo assim. Quando você quer dizer para alguém: olha, eu sou o seu amigo de verdade, gosto de você de verdade, convida ele para almoçar ou para jantar com você, porque esse é o significado real e verdadeiro dessa atitude. E Jesus está ali com seus discípulos, no meio daqueles que deveriam ser seus amigos íntimos e profundos. E ele traz agora no meio deles essa notícia: olha, estamos aqui comendo juntos, mas entre nós há alguém que vai me trair. Andar com Jesus e ser íntimo dele não nos isenta de, em algum determinado momento ou circunstância, estar na posição de traí-lo. Andar com ele, estar na igreja, participar da mesa da ceia, ouvir a sua palavra, ter uma vida reta, uma vida santa, não nos exime, não nos tira da possibilidade de, em algum momento ou circunstância, estarmos havidos de poder
traí-lo. Porque talvez você, e talvez eu ainda não tenhamos sido ainda pressionados de uma tal maneira que exija de nós respondermos a razão da nossa fé. Talvez você já tenha vivido situações, né, em que você teve prazer e alegria de dizer: não, eu sou cristão, eu sigo Jesus. Mas até em que grau isso aconteceu? Jesus, logo depois disso, ele chama Pedro e diz: olha, Pedro, hoje, ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Isso porque Pedro já tinha se levantado e dizer: quem é, Senhor? Quem é eu? Eu de forma alguma, mesmo que todos eles traiam o Senhor, eu vou ficar firme contigo até a morte, se for preciso. E talvez eu e você, quando as coisas estão bem estabelecidas, tudo correndo bem, talvez a gente até se coloque, né, na posição de dizer: Senhor, ó, sou fiel até a morte. Mas será que eu e você já passamos por uma situação como Pedro viveu? Depois de Jesus preso, todos os discípulos ali, cada um ter ganhado um rumo e um caminho, Pedro agora fica ali nas intermediações ali, nas imediações ali, observando tudo que acontecia, e cada tapa e cada soco que Jesus levava doía em Pedro, mas o temor se apoderou dele a ponto de ele ser identificado: não, você é um deles. Não, sou não. Na iminência de saber o que havia de acontecer com Cristo, Pedro agora, pressionado a uma tamanha pressão, se esquece do que havia dito momentos antes. Talvez eu e você não tenhamos passado ainda por uma situação assim. Então é necessário para mim e para você voltar e refletir um pouco nisso tudo, e trazer no nosso coração que, por mais fortes que estejamos, devemos orar para que não venhamos a cair. Que em um momento desse, de tão difícil passar e suportar, venhamos a estar firmes, sabendo bem em quem nós temos crido, sabendo bem em que Ele pode, o que Ele pode fazer, o que Ele pode realizar. Com certeza os discípulos já haviam, oh glória, vivido com Ele coisas maravilhosas, já tinham visto coisas tremendas. Talvez você já tenha vivido coisas tremendas com o Senhor. Mas eu quero lembrar que você não está isento. Não está isento de ainda ser provado no fogo. Eis que Ele tem na mão a pá para limpar a sua eira, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Talvez eu e você ainda não tenhamos sido ainda exigidos isso, no limite, como Abraão, leva lá a Isaac e sacrifica-o. É desse limite que eu estou dizendo. Talvez o Senhor ainda não tenha te colocado num limite, para ver como é que você vai reagir. E em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, e diante deles, após o outro, perguntavam uns aos outros: porventura sou eu, Senhor? Talvez hoje seja momento da gente perguntar para nós mesmos: Senhor, será que sou eu? Em um momento tão duro assim, vou fraquejar? Mas ele respondendo disse: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato, e na verdade o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Há uma diferença entre Pedro
E há uma diferença entre Judas. O Pedro havia antes, mesmo sujeito à queda como caiu, mas já havia antes testificado ao Senhor quem ele era, como ele o via. E Pedro havia dito ao Senhor: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro já havia anunciado isso, Pedro já havia revelado isso que estava em seu coração. Mas Judas havia ainda uma ideia de que o Senhor dos senhores e o rei que vinha era um rei libertador das unhas, do império que abatia o seu povo. Judas talvez tivesse aí uma expectativa ainda que Jesus se levantaria e lideraria uma grande ordem para libertar o povo do Império Romano. Talvez isso tenha movido, penso eu, a Judas tentar dar um cutucão em Cristo para ver se ele aflorava, para ver se ele se levantava na liderança do povo. Mas quando ele entrega a Jesus, ele cai em si e vê a grande besteira que ele havia feito. Ele não havia verdadeiramente identificado o Senhor como ele é e como ele era na verdade. Que o seu reino não é deste mundo. E não movido por um sentimento de arrependimento, mas de frustração pelo seu erro e engano, ele vai e se enforca. Enquanto Pedro, quando o galo canta, ele olha para Cristo e chora. Ele chora, se arrepende, e em alguns momentos depois, estava ele no centro da comunidade, pregando a Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aqueles cujos quais os escribas e fariseus haviam, e o povo, crucificado. Pedro agora prega a Jesus como Cristo, o enviado, o Filho do Deus vivo, aquele que salva todo aquele que nele crê. E a pregação dele é tão forte e intudente que mais de 5.000 pessoas creem. Aleluia. Olha como Deus opera. Olha como Deus pode operar na minha e na tua vida, da maneira pela qual a gente reage, pela maneira pela qual a gente se examina e muda o nosso comportamento. Estamos todos nós sujeitos ao erro e a encararmos situações extremas que possam nos fazer responder à razão da nossa fé. E espero eu que você esteja forte e firme para sustentar verdadeiramente em quem você crê, e em quem você espera, e em quem você confia, independente das circunstâncias que podem se criar, porque poderoso é Ele para converter qualquer situação, mudar a história da água para o vinho, para dizer para o vento e o mar: para, calma-te. Precisamos saber em quem nós temos crido, de verdade. Talvez a situação pode ser tão simples, mas pode levar você em um extremo a responder qual é a razão da sua fé. Talvez você não seja levado a ter que entregar a sua vida, mas talvez o Senhor te coloque numa posição de você ter que enfrentar a possibilidade da mudança de toda a sua história, de toda a sua estabilidade, de todo o seu conforto, de todas as suas convicções. Uma das coisas que Jesus anuncia é que, comendo eles depois, tomou o Senhor Jesus o pão, o abençoou, partiu, deu-lhes e disse: tomai e comei,
isto é o meu corpo. E tomando o cálice e bebendo e dando graças, disse: bebei todos dele. E disse: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, oh glória, que por muitos é derramado. E em verdade eu vos digo, e isso me chama muita atenção, que a situação é tão ímpar ali naquele momento, que ele fala: olha, depois disso, depois de agora, depois de tudo consumado e feito e tudo realizado, eu só vou voltar nesta situação com vocês lá onde eu vos quero levar, lá onde eu vos tenho preparado para vós. Ele disse: e em verdade eu vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Jesus ali faz um pacto. Eu sei qual é a importância desse momento. Eu sei qual é a estrutura de vocês. E sei que todos estão verdadeiramente colocados em uma posição de serem exigidos em algum momento a responder a respeito da vossa fé. Mas eu quero te dizer que este é um momento ímpar e que eu não vou participar com você de novo aqui, mas somente lá. Depois de você ter conquistado a tua vitória, juntos beberemos e comeremos de novo. Oh, irmão, depois de você ter conquistado a tua vitória, entraremos em uma condição de sentarmos juntos e de expressarmos juntos a alegria de termos um relacionamento íntimo e profundo, de sentarmos à mesa, comermos e bebermos juntos de novo. Oh, glória! Jesus sabia bem o que haveria de vir e enfrentar, mas a cada momento ele olhava e via você, via mim, via nós. Jesus é preso, Pedro e aqueles que estavam à sua volta não foram avisados. Olha, disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque o escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando você não tem, quando eu não tenho a percepção da presença real de um Deus vivo ao lado, poderoso, misericordioso, justo e verdadeiro, glorioso, cheio de graça, quando nós não temos essa percepção, nos tornamos frágeis e podemos vacilar no momento em que somos inquiridos a responder pela nossa fé. Às vezes no seu trabalho, ninguém sabe lá que você é crente, mas em alguma situação se cria e olham para você e perguntam: você é crente? Talvez você esteja em meio a uma multidão que não são, que professam outra fé e que não escondem isso, mas você está lá quietinho, camuflado, escondido. Talvez estar ali naquela posição significa de que você se revelar, talvez você possa ser removido de lá. Talvez você possa perder as oportunidades que te foram criadas ali. E aí você tem que responder se você crê ou não, se você segue a Cristo ou não. Talvez isso aconteça dentro do seu lar. Talvez isso aconteça na sua sala de aula. E olha, talvez isso aconteça até mesmo na sua igreja. As coisas vão acontecendo, a gente vai se adaptando.
Mas às vezes a adaptação ela é tão automática, e que em algum momento a gente toma um choque para dizer: e aí? O que você é na verdade? Quem você segue na verdade? E aí é onde Jesus diz: olha, há entre mim alguns que me trairão. Naquele dia, é disso que Jesus está tratando. Naquele dia ele virá e separará o joio do trigo. Irmãos, esta é a Páscoa, tá? Esta é a realidade da Páscoa para nós. É refletirmos que ele veio como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, mas haverá de vir como o leão da tribo de Judá. Oh glória! Que haverá de julgar, haverá de limpar e separar a eira. É tempo de reflexão, é tempo de ajuste, é tempo de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Oh glória! Sabemos que tudo foi feito para que se cumprisse a Escritura, e se cumpriu. Mas o arrependimento é a base, é o alicerce para mudança e a condição para que venhamos a ser salvos. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Cristo foi à cruz, se entregou por amor a você, por amor de nós, se deixou pregar no meu e no seu lugar. Irmãos, a cruz não era para ele, era para mim. A cruz era para você. E ele tomou sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava lá sobre ele. Esta é a Páscoa. Sem essa reflexão, ela não tem sentido. Sem essa reflexão e verdadeiramente isso gerar transformação na minha e na sua vida, não tem sentido. Muitos dizem assim: é mais fácil o pastor ficar no ovinho da Páscoa, né? Na doçura do ovo. E muitos dizem: é mais fácil não saber, é mais fácil ficar na ignorância. Mas uma coisa é fato: Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está vindo, porque ao terceiro dia ressuscitou, e muitos procuraram o Senhor no sepulcro. Muitos desiludidos iam buscar o Senhor no sepulcro. Mas nada encontraram lá, porque Jesus vive. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Jesus está vivo. Você pode compartilhar isso com o seu irmão aí do lado? Jesus está vivo, irmão. Jesus vivo, ressurreto, aleluia, glorioso. Ascendeu aos céus e disse que voltará. Eis que cedo venho, diz o Senhor, para mim e para você. Cedo venho, estou às portas. Quem tem ouvido, ouça. Quem quiser ouvir, coma o bem dessa terra. Na minha mão está o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Todo esse desfecho, todo esse acontecimento travado ali nesses dias, culminando na ressurreição de Cristo na Páscoa, no domingo, glória a Deus, estabeleceu a sua e a minha vitória.
Jesus morreu a minha e a sua morte, para que nós venhamos a viver a sua vida, para fazermos valer em nós aquilo que disse Paulo: a vida que vivo eu agora na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em ti, em nós. Cristo vive em nós. Esta é a Páscoa. Salvação. Esse é o sinônimo. Páscoa, salvação. Jesus é a minha, Jesus é a sua salvação. Eu quero lembrar que Jesus, de antemão, não deixou que ninguém ficasse desapercebido, ficasse sem um pré-anúncio daquilo que haveria de vir. Na ceia ele avisou todo mundo: olha, a possibilidade de vocês me traírem, vão ferir, todas as ovelhas vão dispersar, segundo as escrituras, isso vai acontecer entre vocês. Vocês vão se escandalizar, vocês não vão aguentar a pressão. Satanás vai peneirar vocês, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diz isso para o seu irmão aí: irmão, tem de bom ânimo, você também pode vencer o mundo. Amém? Você pode vencer o mundo, até porque você não está só. Jesus garantiu que está comigo e com você até a consumação dos séculos, todos os dias. Amém? Quando você enfrentar essa situação, fala: Jesus, eu estou naquele momento agora, me ajuda aí. E Ele vai te ajudar. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerás. Amém? Não temerás, porque o Senhor é contigo. O Senhor é convosco. O Senhor é conosco. Glória a Deus. O Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é a nossa salvação. Amém? Se você crê que Jesus é a sua salvação, eu quero convidar você a ficar de pé. Glória a Jesus. Depois de todos esses feitos, toda essa situação criada e desenrolada, Jesus, antes de se despedir e ascender aos céus, Ele disse: agora, olha, minha recomendação para você. Diz isso para o seu irmão: tem uma recomendação para você. Jesus é a sua Páscoa. Amém? Ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem: e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. De onde há de vir? Você crê? De onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e se separar do joio do trigo, de retomar para si a sua igreja, a sua herança. Você é a herança do Senhor. Amém? Você é a herança do Senhor. Você é a herança do Senhor. Eu e você, com clareza da Páscoa, da salvação do Senhor sobre nós, dos seus feitos e das nossas fraquezas e limitações, temos um grande papel ainda a cumprir. Há um sentido na tua vida. Sabe aqueles que falam: não sei porquê, né? Estou aqui. Há um sentido.
real, verdadeiro, glorioso, de você testemunhar a imagem e a semelhança do seu Salvador. Esse é o sentido para mim. Não há vida mais para mim sem esse sentido. Não tem sentido a minha vida se eu não representar, se eu não traduzir, se eu não for a imagem e a semelhança do Senhor para aqueles que me veem. Se não estou sendo assim, me comportando ou agindo dessa maneira, assim como Pedro, devo rasgar as minhas vestes, chorar amargamente, sentar em pano de saco e cinza. Sabe, irmãos, o jejum, sabe, a oração, é quando você se vê nesse momento em que você está tão no limite, de que só Ele ao lado, aconchegando, abraçando você. Vai te levantar de novo. Eu fico imaginando depois que o galo canta, a segunda vez, e Pedro acaba de negá-lo pela terceira vez, olha dentro dos olhos do Senhor, ao longe. Eu imagino e creio que Pedro foi despedaçado de dentro para fora. Sabe o que é isso? Como eu posso abrir mão e negligenciar um amor tão grande assim? Como eu posso? Como você pode negligenciar um amor tão grande assim? Jesus ama você e faz lembrar você que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que vai estabelecer e tem prometido a nossa vitória, a sua vitória. Ele quer levar você para um lugar, quer transportar você para um lugar. Por isso te arrancou do reino das trevas e tem lançado você no reino do Filho do seu amor, para que você viva tudo quanto seus olhos não viram, tudo quanto seus ouvidos não ouviram, e tudo que a sua imaginação, mais certo que possa ser, não tem a capacidade de criar. Ele quer que você esteja lá, que você presencie coisas reais e verdadeiras, que tudo aqui nesse tempo são meras sombras, meras figuras. O real, irmão, está lá. É difícil, né? Para quem vive em meio às sombras, imaginar o real é difícil. Mas é para lá que Ele quer te levar, e é isso que te aguarda lá. Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, perdoou-nos o Senhor. Eu gostaria muito que você, meu irmão, que você, minha irmã, saísse desse lugar nessa noite renovado, restaurado. Jesus é aquele que fez isso, entregou-se a si mesmo espontaneamente, porque ama você, porque amou você, olhando para mim, olhando para você e nos vendo ainda pecadores. Jesus olhou para nós, pecadores, e nos amou, a ponto de se entregar a si mesmo, de nos substituir na morte, para que possamos viver. Eu quero que você saia desse lugar renovado e restaurado na certeza que Jesus te ama e que tem planos de paz e não de mal, esperança, futuro para você, e que Ele na tua vida, Ele tudo pode fazer, e que Ele na tua vida tudo pode realizar. Não há barreira, não há empecilho. Jesus é o Senhor da vida, Ele é o que a dá,
e Ele é o que a retira. Ele é o que exalta e Ele é o que abate. Ele é todo poderoso. Em suas mãos está todo o poder e todo o domínio. E Ele diz hoje, nesse momento para você: eu te amo. Jesus te ama, irmão. O seu nome está escrito na palma das suas mãos. Você é a menina dos seus olhos. Que a realidade da Páscoa esteja viva no teu coração todos os dias, a cada momento, a cada situação e circunstância. Naquele momento crítico, que talvez você ainda não tenha vivido, mas quando ele vier e chegar, lembre-se, Jesus é a sua Páscoa. Os açoites que deveriam ser para você, Ele deixou repousar sobre ele. Os cravos que deveriam penetrar a sua carne, Ele estendeu as suas mãos, seus pés, para que fossem cravados por eles. O seu sangue, que haveria de ser derramado para a remissão do pecado, Ele derramou no seu lugar. Como posso eu, como pode você desprezar um amor tão grande assim? Virar as costas para um amor tão grande assim? O meu desejo é que você saia desse lugar renovado, restaurado. Que as bênçãos do Senhor verdadeiramente corram atrás de ti, te alcance e permaneça. Que você venha a cada dia a experimentar, oh glória, momentos de intimidade com o Senhor, através do louvor e da adoração, através do exame da palavra, através de ouvir seus profetas. Jesus te alcança, Ele chega até você. Que o seu coração e os seus ouvidos estejam sensíveis a Ele quando Ele fala a ti. E que o teu coração se desmanche e se acelere para o obedecer, para o ouvir. Para que em toda a plenitude você possa tomar posse das bênçãos que Ele tem separado para você, para a sua casa, para os seus negócios, para os seus relacionamentos, para os seus sonhos, planos. Jesus ama você. Quero convidar você mais uma vez a ficar de pé, em reverência a Ele que está no meio de nós, Deus Emanuel. Cantamos Deus conosco, Deus presente. A Ti, Jesus, conosco está. Rendemos toda a graça e adoração, pois verdadeiramente o Teu amor excede o nosso entendimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo, seja conosco, não só agora, mas para sempre. Que agrade o Senhor em nos abençoar, que o Teu rosto se levante sobre nós e nos conceda da Tua paz, Senhor. Dai-nos alegria da nossa salvação. Conduza-nos, ó Senhor, por caminhos retos. Gratos a Ti oramos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que nos conceda o Senhor uma semana abençoada. Que nos conceda o Senhor uma semana blindados, agasalhados debaixo das Suas asas, protegidos. Senhor, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos despeça em paz, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém? Que você, minha irmã, que você, meu irmão, possam ir em paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nós, com muita simplicidade, preparamos aí uma lembrancinha para os irmãos, né? Hoje foi um dia